Sejam todos bem-vindos à primeira conferência de adolescentes da ICE Nova Vida. Meu Deus. Glória a Deus, né? Queria abrir com vocês na carta de Tiago 1, do 23 ao 25. Todos acharam? Amém, misericórdia. Todos acharam? Vamos então. Tiago 1, 23 ao 25. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que se olha no espelho e não vê a si mesmo. Mas assim que se afasta, esquece como a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseveram nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Amém. Hoje é um tempo de proveito, que hoje seja um tempo de proveito todos vocês, que possamos sair daqui lembrando de tudo que ouvimos hoje. E que seja muita bênção aqui hoje a palavra do Senhor. Amém. Vou orar aqui, para abaixar a cabeça, vamos orar. Fechar os olhos. Senhor Deus, obrigado por mais uma tarde maravilhosa como essa, Senhor. Obrigado por termos esse privilégio de estarmos aqui glorificando e abençoando ao Senhor, Pai. Obrigado por nos dar um louvor tão maravilhoso que vai ter agora, Pai. Abençoe todos que puderam estar aqui, Pai, que vão fazer acontecer esse culto maravilhoso para glorificarmos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa tarde, né, ainda? Como vocês estão? Todo mundo animado, feliz? Não? Eita, gente! Então vamos levantar, vamos juntos adorar o nosso Deus, cantar verdades eternas, verdades de um Deus amoroso, de um Deus que nos ama. Juntos, irmãos em Cristo, juntos, felizes, alegres, dando o nosso melhor para o nosso Senhor. Amém? Confiar, você
a Deus. Esse Deus, ele é eterno, gente. Ele é eterno, ele é bom. E ele escolheu nos amar. A gente o ama porque ele nos amou primeiro. E a gente gosta muito dessa canção, que seja uma oração hoje sobre uma declaração de amor ao Senhor. Uma gratidão a Ele pela bondade, pela fidelidade dele nas nossas vidas. Se vocês pararem para pensar só um pouquinho hoje, tantos motivos que a gente tem para agradecer, né? Para aí, pensa aí, 3 motivos aí. Tantos motivos, nossa casa, nossa família, o alimento que a gente comeu, poder estar aqui hoje, com os nossos amigos. Ixi, a lista é infinita. Então vamos em espírito de gratidão mesmo, agradecer ao Senhor. Se vocês conhecerem essa música, cantem conosco. Se não, feche os olhos, escute a letra, acompanhe aqui e faça dela uma oração hoje, tá bom? Tua graça nunca falha, todo
quando o Senhor diz sim, quando o Senhor diz não. O Senhor é bom ontem, hoje e para sempre, Pai, nas nossas vidas. Porque a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Que a gente possa entender isso, que a gente possa ouvir a palavra e ouvir a sua voz falando diretamente comigo, com cada um aqui. Obrigada pela vida do William. Obrigada por cada um que está aqui hoje. Nós pedimos para que o Senhor fale conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero cumprimentar os adolescentes mais lindos do Setoró com a graça e a paz. Esses adolescentes vieram ou faltaram? Os que eu falei, os mais lindos. Cadê os lindões e lindonas de Jesus? Graça e paz. Amém. Que bom estarmos juntos, meus queridos. Deus é muito bom conosco, que Ele nos dê um final de tarde, início de noite, muito abençoado em sua presença. Quem deseja ouvir a voz do Senhor? Tem uns 4. Quem deseja ouvir a voz do Senhor, pode levantar a mão. Amém. Que o Senhor fale com você e eu tenho convicção que Ele vai falar. Cada vez que a gente abre a Bíblia e simplesmente lê a Bíblia, o Senhor já está falando com a gente. O que a gente precisa é aprender a ouvir a voz dEle. Que a gente tenha mais esse aprendizado nesta tarde, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, já está aqui o meu slide. Muito bem, deixa eu ver se ele vai projetar aqui também. Libera para eu passar aqui, por favor. Não. Pessoal, enquanto meus queridos irmãos estão aqui, vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes 11. E eu vou pedir para que um dos jovens coloque-se de pé e leia o versículo 9. Aquele que tiver uma voz de trovão, vai levantar, vai lá, meu jovem. Eclesiastes 11, verso 9. Eu falei voz de trovão. Aí tu vai encher o peito de ar. Olha, ele vai te ajudar. Eclesiastes 9, verso 11. Segunda chance para a leitura com voz de trovão. Alex, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude, onde, nos caminhos que satisfazerem ao seu coração e aguardam aos seus olhos. Sabia, porém, que de todas estas coisas Deus lhe poderia constar. Contas, muito bem. Obrigado pela ajuda. Vê se deu certo aí. Se não no passador, passa o segundo slide para mim. Meus irmãos, sofra com Cristo ou sofra sem Cristo. É disso que nós vamos falar. E não me olhe diferente, não foi eu que escolhi o tema, foi a liderança de vocês que quer que vocês sofram, tá? Ou vocês vão sofrer sem o Cristo ou vocês vão sofrer com Cristo. Mas a certeza é que vocês vão sofrer. É o que a liderança quer para vocês. Amém?
Quem quer sofrer, diz amém. Amém, né? Vamos todo mundo sofrer, para a glória de Deus. Coloca o segundo slide para mim. Já vamos colocar, tá? Estamos com problemas técnicos aqui. Mas, você já parou para pensar nisso? Olhem para mim, deixem o pessoal lá trabalhando, olhem para mim, jovens, adolescentes, queridos. Enquanto ajusta ali, deixa eu só saber uma coisa. Quem não é da nova vida, faz um sinal com sua mão. Beleza. Quem não é evangélico, veio a convite de um evangélico, levanta a mão. Quem não é evangélico? Tem duas, sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade em nosso meio. Tem alguém que é de fora da Ceilândia, de outra igreja da Ceilândia, que não é da Ceilândia? De qual igreja você é? Assembleia de Deus. Em qual cidade? Taguatinga Norte. Muito bem. Uma assembleiana de Deus em nosso meio. Temos crente no nosso meio. Deus te abençoe, minha irmã. Quem que levantou a mão por aqui? Olha, de onde você é? Batista Samambaia. Vocês são de onde, jovens? Isso é Shalom. Isso é Shalom. Isso é Shalom na Samambaia Sul. Muito bem. A nossa jovem aqui da Batista. Batista o quê? Batista Renascer. A igreja dela fica num lote. A minha igreja fica 2 lotes do lado. E ela ainda continua na Batista. Ela gosta de me ouvir pregar, mas continua na Batista. Sendo que a minha igreja está lá do ladinho, só esperando ela. A avó dela já é nossa lá, já está lá com a gente, mas ela fugiu. Mas o Senhor vai te trazer de volta. Meus queridos, pensem numa coisa, olha só para esse slide. Pensem numa coisa comigo. E aí eu preciso da tua atenção agora, a gente entra na mensagem. Imagina que eu peço para você assinar um contrato em branco. O contrato da sua vida. Lá embaixo tem um campo de assinatura e tem o seu nomezinho. Só que ele está em branco. Você não sabe o que eu vou escrever depois ou o que vão escrever depois. Você não sabe as cláusulas desse contrato. Você não sabe o que eu vou te pedir, você não sabe o que tem que fazer. Você não sabe aspectos e detalhes da sua vida. Mas eu estou te pedindo que você assine no final. Quem é que assinaria em paz? Ninguém, né? Você não sabe o que tem naquele contrato, ou o que há de ter nesse contrato. Imagina que nesse contrato eu estou dizendo para você que a sua vida vai ser de exatamente 95 anos. Olha, você já sabe que você vai viver muito. Viver 95 anos é uma coisa boa? Ótimo, né? Imagina, vocês têm 12, 15, 17, tem mais 80 anos pela frente, vocês têm certeza disso. Só que em uma das cláusulas do contrato eu coloco lá que em todos os meses desses 95 anos a alimentação de vocês vai ser a base de jiló. Já não ficou tão legal esse contrato? Você já me perguntou, Willy, dá para viver só mais uns 2? Porque com menos jiló não dá. Alguém gosta de jiló? Só um desavisado aqui que não sabe o que é jiló, por isso que ele levantou a mão. Tinha que ser o Davi mesmo, ele não sabe o que é jiló, depois a gente explica o que é jiló. Gente, um contrato em branco não dá para ser assinado. Avança aí, por gentileza. Só que é justamente isso que muitas pessoas estão fazendo com suas vidas. Assinando um contrato em branco, onde não sabem ou não pensam nas consequências. O texto que nós lemos disse: alegra-te, jovem. Alegra. Vive pelos caminhos que você quer viver, deseja viver. Vive do jeito que você gostaria. Escolha viver cada dia da sua vida da forma que lhe faz bem. Escolha o time que você quer, more com quem você quiser. Ah, cansei de morar com meus pais, quero morar com um tio meu, que ele é bem legal. Vá morar com seu tio. Não quero mais estudar, porque estudar não leva a lugar nenhum. Largue os estudos, viva do jeito que você quiser. A maioria das pessoas quer viver assim. O escritor aos Eclesiastes, o homem mais sábio desse mundo, está nos dizendo: faça isso. Viva do jeito que você quiser, anda pelos caminhos que o teu coração decidir. Faça dessa forma. Mas saiba de uma coisa: vai chegar um momento onde Deus vai te pedir contas.
Vai chegar um momento onde Deus vai te apresentar esse contrato que você assinou e vai te mostrar as consequências. Vai chegar no momento onde cada um de nós estará diante do Senhor, dizendo para Ele: Senhor, eu escolhi isso, esse aspecto da minha vida. Essa escolha eu fiz, mas eu sei que eu vacilei, mas foi eu que fiz. E tudo isso eu fiz tentando ser feliz, Senhor. Mas nós estaremos diante dele justificando nossas atitudes. Então entendamos uma coisa: o Senhor não cancela a nossa liberdade. A gente de fato vive, em muitos aspectos, o que a gente quer. Não, Ilha, porque você não conhece meus pais. Eu vivo do jeito que os meus pais decidem. Não. Você consegue enganar seus pais. Eu sei que você consegue. Você dá um de malandro e malandrinha às vezes. Então, você vive do jeito que você quer em alguns aspectos. Seu pai te fala assim: olha, amanhã você acorda cedo, meia-noite é para estar dormindo. Tá lá, já é 00:20, tu tá no Instagram, no TikTok, ou em qualquer coisa que você acesse. Você escuta passos vindo da direção do quarto dos seus pais até o seu quarto. Você corre, apaga a luz e desliga o celular e joga o celular para um canto e até ronca. E seu pai e sua mãe diz: tão bonitinho, foi dormir no horário. A gente vive e a gente faz escolhas. Deus não cancela a tua liberdade. Você vai fazer escolhas e você tem feito escolhas. Nenhum de nós está livre de não fazer escolhas. Porque até não escolher nada é escolher alguma coisa. Todos nós estamos fazendo escolhas com a nossa vida. A tua existência hoje já é fruto das escolhas que você fez, ou das escolhas que os teus pais e responsáveis fizeram junto contigo. Mas você vive o retrato de escolhas. Nós vimos aqui adolescentes tocando instrumentos. Eles escolheram algum tempo atrás, ou alguns anos atrás, aprender a cantar ou aprender a tocar instrumentos. Nós que não escolhemos isso, temos que sentar e ouvir aqueles que escolheram fazer isso. Todo mundo vive escolhas. Deus está te dando oportunidades e liberdade de fazer escolhas. Só que Deus vai te cobrar sobre as escolhas que você faz. Deus vai te perguntar o porquê que você fez algumas escolhas. Deus vai me perguntar por que eu vivi de certa forma. Eclesiastes nos fala isso. E esse é só um texto introdutório para a gente entrar no texto que eu quero trazer para o nosso coração no dia de hoje, que é o texto de 2 Timóteo, o capítulo 3, que é o tema da conferência. Abra aí sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. A partir do verso 1. Paulo é quem escreve essa carta, e ele escreve essa carta para quem? Muito bem, para Timóteo. Timóteo é um jovem pastor aqui. Timóteo foi alguém que Paulo aconselhou, Paulo evangelizou, Paulo cuidou. Timóteo veio a converter-se. Timóteo sempre ouviu a palavra de Deus, e aqui ele está muito firme. E Paulo está dando instruções para ele. Essa carta ela é muito especial porque é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Ele está preso enquanto escreve isso aqui. E esses são os últimos escritos dele. Imagina que uma pessoa está presa e sabe que vai morrer e tem a chance de escrever as suas últimas palavras. São palavras importantes. São palavras onde você vai deixar o teu último recado. Essa carta é preciosa. E ele diz para Timóteo uma coisa que Timóteo já sabia, mas ele queria deixar ainda mais claro. Verso 1. Timóteo, saiba de uma coisa. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus.
Pode voltar lá no meu slide, por gentileza? E avança mais uma lâmina. Meus irmãos, eu quero, com base nesse texto, mostrar como é que funciona o coração de alguém que está vivendo e sofrendo sem Cristo. O que está acontecendo nele? Existe uma espiral descendente, progressiva, mas para o inferno. É quando a pessoa tem escadas e ela decide descer essas escadas rumo à perdição. É o que esse capítulo 3 está mostrando. É o que Paulo está dizendo para Timóteo prestar muita atenção. E é o que eu quero ver com vocês. O primeiro aspecto é o aspecto de... Aqui a gente está vendo como é que uma queda acontece. E é interessante a gente entender e perceber que uma queda, um afastamento, um esvaziamento das coisas de Deus não acontece do dia para a noite. Hoje você está aqui numa conferência de adolescentes. Não vai acontecer que amanhã, do nada, você não quer mais vir à igreja. Não é assim que acontece um afastamento das coisas de Deus. Isso acontece aos poucos. Isso é progressivo. E eu quero mostrar para vocês, então, 4 estágios de uma queda. Aqui nesse texto. Primeiro estágio, avança aí um slide para mim. Primeiro slide. Primeiro estágio. Vai falar de alguém que ama, mas ama as coisas erradas. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é o seguinte: Timóteo, saiba de uma coisa, nos últimos dias, os homens serão, amantes de si mesmos. Timóteo, os homens serão amantes do dinheiro. Ele diz isso quando ele fala que os homens serão avarentos. Um avarento é alguém que ama o dinheiro. E ele diz, os homens serão amantes dos prazeres. Olha só o que o Paulo está dizendo para o Timóteo. Timóteo, nos últimos tempos, os tempos serão difíceis. Porque você vai ver um bocado de gente que ama. Você vai ver muitos adolescentes que amam. Só que o problema é que eles amam as coisas erradas. Esse que é o grande problema. Então o problema não é falta de amor. O problema é amor direcionado a coisas equivocadas e erradas. A coisas que não nos pertencem, ou não deveriam nos pertencer. É o que Paulo está dizendo para o Timóteo aqui. Está dizendo que, olha para o coração, olha para o comportamento desses homens, Timóteo, e você vai perceber que o comportamento deles revela o coração deles. E o coração deles é falho. Meus irmãos, os nossos corações são falhos. Os nossos corações desejam muito amar. Mas o nosso coração é tão carente, deseja tanto amar, que às vezes se apega a coisas erradas e ama coisas que não deveríamos amar. Esse é o nosso problema. O problema é que a gente ama muito coisas que nós deveríamos nos afastar. O exemplo que o Paulo está dando é que os homens amam dinheiro, amam prazeres, amam a si mesmos. Esse é o problema. Dinheiro é problema? Dinheiro é ruim? Dinheiro não é ruim. Se você achar dinheiro ruim, no final da conferência, eu te passo o meu Pix, você passa todo o dinheiro que você tem, os exatos R$17,50. Você passa para a minha conta. Dinheiro não é problema. Amar o dinheiro é problema. Porque alguém que ama o dinheiro vai viver por dinheiro. Vai arrumar um emprego que pague muito, mesmo que faça uma coisa que não goste. Mesmo que faça uma coisa que é errado. Mas dá dinheiro, quer ver uma coisa que dá muito... Tá sendo gravado? Então não quer ver nada não. Nós não vamos ver nada não. Eu ia dar um exemplo, mas está sendo gravado. Tem muitas coisas ilícitas que dão dinheiro. Tem filmes que falam sobre pessoas que ganham dinheiro com coisas ilícitas, vendendo coisas tóxicas. Um tal de Heisenberg vende drogas numa série da Netflix. Ele ganha muito dinheiro. O cara descobre que tem câncer, descobre que vai morrer, quer deixar a família muito bem. Como é que você deixa a sua família muito bem, deixando muito dinheiro em pouco tempo? Ele tem uma ideia: eu sou um professor, eu sei muito de química, eu vou misturar aqui uns elementos e vou fazer droga.
e o cara vende droga. Um pai de família, respeitadíssimo, vendendo droga para fazer dinheiro rápido. Isso é amar o dinheiro. O dinheiro em si não é problema. O que a gente faz para ter dinheiro pode ser problema. O que a gente faz quando recebe dinheiro pode ter problema. Se a gente não é generoso com dinheiro, a gente tem problema. Se a gente não dizima nem oferta, a gente tem problema. Se você já tem uma mesada, ou você já trabalha, ou você já é um jovem aprendiz, se algum dinheiro você recebe, você não oferta nada na casa do Senhor, talvez você já começou a ter um problema com o dinheiro. Está se apegando muito a esse dinheiro que você está recebendo, porque o nosso coração tem que ser desapegado das coisas. O Paulo está falando, Timóteo, tem gente que ama muito dinheiro. Tem gente que ama muito os prazeres, Timóteo. E quantos de nós talvez não somos assim? A gente faz tudo o que a gente pode fazer para se alegrar ao máximo e para ter o maior nível de alegria e de diversão possível. Entretenimento possível. O abençoado acorda cedinho e vai jogar futebol. Aí sai do futebol, vai para casa do amigo e joga videogame. Aí corre em casa, almoça. Sai do almoço, vai para um aniversário. Sai do aniversário, vem para a conferência. Sai da conferência, ele quer ir para casa do Eric para jogar videogame até de madrugada. Ele não tem fim, não tem limite. Não tem limite. Mesmo com o pai e a mãe, ou o líder dizendo, dorme cedo, maneira, amanhã tem culto de manhã. Você está dormindo mal, você tá indo mal na escola. Ele não tem limite, porque ele é amante dos prazeres, das coisas que fazem bem. Ele é amante de si mesmo. Alguém que ama muito a si mesmo é alguém que a Bíblia chama de orgulhoso, de soberbo. E por amar muito a si mesmo, quem é que sempre está certo? Ele. Ele se ama tanto, e ele tem convicção de que ele não erra. Por isso que ele se ama muito. Ele tem a si próprio em autoestima, porque eu sou fantástico, eu sou incrível, eu sou fabuloso, eu não erro. Quando a professora me deu 6 na prova, ela que vacilou, não corrigiu direito a minha prova, porque eu não erro. Não erro questões, eu não erro na escola, eu não erro português, eu não erro matemática, eu só errei uma vez na vida. Foi quando eu achei que eu estava errado, porque eu não erro, nunca erro. Esse é um amante de si mesmo. E essa pessoa que nunca erra, sempre coloca a culpa dos erros em quem? Nos outros. Olha, se a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser, porque a culpa é minha, então eu vou colocar a culpa em você. Os outros são errados. Esse é o amante de si mesmo. O errado é o pai, o errado é a mãe. O miserável entra na escola às 7 horas da manhã. Ele não ouviu o despertador tocar, levanta 6h50. Vai lá no quarto dos pais, bate na porta. Ué, pai, tu não me acordou? Porque quem é errado? Sempre os outros. Nunca ele, nunca ela. Ela está passando maquiagem, está olhando no espelho, e ela borra o rímel e fala, essa bosta da maquiagem dessa Virgínia não presta. Mas foi ela que errou. Mas o errado é a Virgínia. O errado sempre é o outro. Esse é o amante de si mesmo. Ele se ama, ela se ama, e nunca está errado. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, nos últimos tempos, você vai ver pessoas assim. Só que esse primeiro estágio leva a um segundo estágio. Um segundo estágio. Então, o pecado começa no comportamento. Não começa no comportamento, mas começa naquilo que a gente ama. E a gente ama a aprovação, a gente ama o prazer, a gente ama a satisfação, a gente ama estar no controle, a gente ama estar certo. E quando o amor está no lugar errado, tudo começa a dar errado, tudo começa a desmoronar. E o que acontece? A gente ama as coisas erradas e a gente passa a se enganar. A gente vive uma vida de engano. Uma vida de engano é uma rebeldia que a gente passa a externalizar e a gente não pensa muito sobre ela. Quando a gente responde os pais, por exemplo, o Paulo diz para o Timóteo aqui, os homens nos últimos tempos serão desobedientes aos pais. É uma marca de alguém que está vivendo por amar muito a si mesmo e rejeitar as coisas de Deus. Ser desobediente não é um traço de personalidade. Ser desobediente é um sintoma de alguém que está se afastando de Deus. Deus quer que você o ame acima de todas as coisas. Se você não ama a Deus, a gente vai perceber isso na forma como você trata as pessoas.
Preste atenção numa coisa que eu vou dizer agora para você. Deus decidiu ser amado por meio do próximo. Tem 2 grandes mandamentos. Ame a Deus de todo o teu coração e ame o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Como é que eu provo que eu amo a Deus? Ele é invisível. Para eu provar, eu tenho que amar alguém que é visível, o meu próximo. É assim que Deus se sente amado e sabe que é amado. E é assim que eu sei que você ama a Deus. Quando você ama o teu próximo. Quem é o próximo, o mais próximo de vocês? Os próximos que Deus colocou dentro da casa de vocês. E os mais importantes, tem ainda outro mandamento sobre eles. Honrem pai e mãe. Honrar, não é só obedecer, é honrar. Honrar é uma obediência quando eles estão certos ou errados. Honrar é uma obediência que a gente não questiona, que a gente não faz bico, que a gente não esbraveja, que a gente não responde. Tem gente que vai responder um sim pro pai e fala, fala sim, senhor, pai, sim, senhor. Já vou, mãe, tudo bem, mãe. A senhora está certa, mãe. O senhor está certo, pai. Não, ele sabe que tem que responder positivo, falando, tô indo. Amar a Deus se percebe quando eu amo o próximo, e o próximo mais próximo de vocês são os pais que vocês têm. E se vocês vivem uma vida em desobediência aos pais, significa que esse amor que vocês talvez tenham por vocês mesmos está dando as caras, e está se mostrando, e está se revelando, e vocês estão se enganando quando vocês acham que tem razão sobre as coisas e os pais de vocês estão errados. Os pais de vocês já viveram tanto, muito mais tempo que vocês. Os pais de vocês eram bem mais velhos do que vocês são agora, quando vocês nasceram. Os pais de vocês têm tanta experiência na vida, para você olhar para o seu pai e para sua mãe e falar assim, você não sabe de nada, pai. Você não sabe de nada, mãe. Ô pai, isso aí é tão ultrapassado. E aí teu pai fala, não filha, isso aqui é muito supimpa. Aí você fala, não pai, tu não sabe nem o que está falando, pai. Olha o teu linguajar, pai. Tu não sabe das coisas, pai. Seu pai sabe das coisas, sua mãe sabe das coisas. E ainda que você entenda que eles não sabem, por obediência ao eterno, você deve se submeter ao seu pai, à sua mãe. Mas esse aqui é o segundo estágio de alguém que está nessa ilusão, nessa queda. O segundo estágio é a gente se enganar. Isso nos leva ao terceiro estágio. O terceiro estágio é quando a gente começa a se afastar. Se afastar das coisas do eterno. A gente se afasta da palavra, se afasta dos cânticos. A gente não abre um YouTube e coloca uma pregação, porque a gente já está se afastando. A gente coloca qualquer outra coisa. A gente se afasta dos amigos cristãos. A gente não quer ouvir um líder ou um amigo que tem um conselho da Bíblia. Não faz muito sentido para a gente, porque a gente está se afastando. Isso é perigoso. O pecado começa a nos enganar. O pecado nos cega. Um cego não enxerga as coisas, ou pelo menos não enxerga direito. Alguém com uma deficiência visual, ele tem dificuldade de discernir as coisas que estão à sua frente, porque sua visão foi comprometida. O pecado faz isso com a gente. A gente olha uma coisa e a gente diz, isso aqui deve ser legal, deve ser bom. Só que alguém de fora sabe que aquilo não é bom. Alguém que está com a visão limpa sabe que aquilo vai te prejudicar, mas você diz, não, mas é só essa vez, é porque minha amiga me chamou, o meu colega disse que é bacana. Mas você está com a visão tapada pelo pecado, você não consegue enxergar. Isso é o que o Paulo está dizendo para o Timóteo, como é que as coisas funcionam. A degradação, aqui é o mapa de uma queda. Então, nesse caminho onde a gente se enganou e onde a gente se afastou, uma curiosidade, por uma coisa boba e simples, pode nos levar a um vício. Nessa jornada onde a gente está se afastando, uma rebeldia contra o pai, a mãe, contra a liderança, contra a igreja, contra o próprio Deus, pode se tornar uma frieza, onde a gente não quer mais as coisas de Deus. Uma coisa que a gente faz escondido, pode ser uma coisa que vai te aprisionar. E que coisa triste é um adolescente, um jovem, alguém que quer para viver livre, e totalmente livre para conhecer a Deus e fazer aquilo que o Senhor lhe direciona. Coisa triste é quando esse alguém é preso
preso por algum vício, por alguma prática, por algo que o Senhor não planejou para a gente. Esse aqui são os estágios da queda. O quarto estágio é quando a pessoa de fato se perde. O versículo 5 nos fala isso. Timóteo 3,5: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. O que é isso, William? Não entendi nada. Forma de piedade, mas nega a eficácia dessa piedade. É o que essa frase de uma música da banda, se eu não me engano, Resgate, diz: pior do que estar perdido longe de casa é estar perdido dentro da própria casa. Isso é terrível. Imagina alguém perdido, só que ele está perdido dentro do seu quarto. Geograficamente você sabe onde ele está ou ela está, mas no seu interior nem ele sabe onde está. Pior do que estar perdido longe de casa é estar perdido dentro da própria casa. Paulo está falando para Timóteo de pessoas que têm aparência de piedade, forma de piedade. Sabe o que ele está dizendo para a gente? Uma das piores coisas é quando nós temos a fala de um cristão. Quando a gente frequenta cultos igual a todos os filhos de Deus. Quando a gente tem uma igreja, só que na nossa vida, no nosso interior, a gente nega tudo isso. É como se estivéssemos vivendo uma mentira. Forma de piedade, mas é quando a gente nega o poder de Deus com os nossos próprios atos. É gente que posta versículo no Instagram. Versículo que talvez nunca leu. Pegou um recorte na internet e jogou no Instagram porque algum amigo fez, ele achou legal e repostou, fez também, mas nem sabe se aquele livro tem na Bíblia. Às vezes está lá no livro de Judite, de Tobias, de Macabeus, que são livros católicos. Mas às vezes o crente nem sabe porque ele não lê muito a Bíblia. Ele está longe das coisas do Senhor. Ele não canta mais os hinos ao Senhor, e se cantar é da boca para fora, só porque o pai deu um cutucão na hora do louvor e ele estava quieto, estava calado, aí ele começa a cantar. Mas ele não tem ânimo, sede e amor para cantar ao Senhor. Canta alto no culto, mas não abandona nada. Vive uma vida da mesmíssima forma. Tem um texto que eu queria que o Moisés colocasse aqui, Moisés. Isaías 1, verso 14. E então percebam uma coisa comigo. Tem muita gente na igreja, dentro da igreja, frequentando cultos, ouvindo a palavra, mas que talvez já esteja vivendo esse processo e esses estágios e esteja longe do Senhor. Não se engane, Deus nos trouxe a esse local, para essa conferência, para ouvirmos essas verdades e olharmos para a nossa fé e entendermos se estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus para nós. Isaías, capítulo 1, verso 14, diz assim, do 14 até o 17: as vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Deixa aí por enquanto, eu estou cansado de sofrer. Deus falando para o seu povo. Sabe as festas que vocês fazem? Os ajuntamentos, os cultos? Eu me cansei desses cultos de vocês. A minha alma aborrece isso que vocês fazem. Isso não é pesado ouvir isso? Do próprio Deus. Imagina, vocês ensaiaram tanto para apresentar algumas canções e Deus fala para a equipe de louvor: isso aí que vocês fizeram para mim fez minha alma doer, do tanto que eu sofri ouvindo isso, porque não veio de um coração verdadeiro na minha presença. Avança aí, Moisés. Pelo que quando vocês estendem a mão na minha direção, dizendo glória a Deus, sabe o que eu faço? Eu escondo o meu rosto de vocês. Eu viro os olhos. Avança.
Sim, quando multiplicais as vossas orações, vocês estão gritando e clamando, eu faço é tapar os ouvidos. Eu não escuto, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprender a fazer o bem, atender à justiça, repreendei ao opressor, defender o direito do órfão, pleiteai as causas das viúvas. Mudem de vida, senão as orações, os cantos, os cultos e tudo que vocês fizerem para mim, eu não vou receber. Vai ser em vão, não adianta. Que coisa triste seria ao final da nossa conferência a gente ter a convicção no nosso coração de que é isso que Deus está falando para a gente. Sabe essa conferência que você fez, você foi lá e participou e cantou e louvou e ouviu, não serviu de nada para mim porque eu estava vendo o teu coração e eu sei o que tem dentro de você. Seria triste o Senhor falar isso para nós. Seria triste nós nos percebermos dentro desse texto aqui, que é o tema da nossa conferência, um texto onde Paulo mostra como é que os homens e as mulheres seriam nos últimos tempos, amantes, mas amantes das coisas erradas, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E Tiago nos disse isso, filhinhos, entenda uma coisa, todo mundo que se torna amigo do mundo, automaticamente é inimigo de Deus. Não dá para viver as duas coisas. Não dá para viver o melhor do mundo e o melhor da juventude diante do Senhor. Não dá para a gente ficar indeciso. Não dá para ficar em cima do muro. Não é o tipo de vida que o Senhor tem para nós. Não é o tipo de escolha que nós precisamos fazer. Porque fazendo assim, nós sofreremos. Nós sofreremos sem o Cristo. Fazendo assim, nós nos encontraremos no final da nossa existência com aquele Deus que tem o contrato da nossa vida nas mãos. E Ele vai mostrar que tem a nossa assinatura lá. E Ele vai nos dizer: você viveu, você escolheu, você amou, você fez o que você quis fazer. Você começou amando as coisas erradas, você depois se enganou, depois você se afastou, depois você se perdeu. Não tem como você viver a eternidade comigo, porque durante os 80 anos que eu te dei, você quis viver longe de mim. É incoerente a gente viver aqui nessa terra, uma vida longe do Senhor, e na eternidade a gente querer ficar perto do Senhor. Isso não existe. É o que o Eterno vai dizer para a gente. Não faz sentido a vida que você levou na terra. Não faz sentido com a vida que eu tenho aqui na eternidade para os meus filhos. Teu destino é outro. Que coisa terrível, que coisa triste, que coisa horrível seria isso para nós, se continuarmos vivendo uma vida que demonstra que a gente não ama tanto o Senhor, que demonstra que a gente ama mais a nós mesmos, mais as nossas escolhas, mais o que deseja o nosso coração. Feche seus olhos. De muitos anos atrás, né? E ele se tornou um pastor, se tornou um bispo, né, lá na cidade de Ipona, uma cidade muito antiga. Estou falando disso porque nós vamos cantar uma canção que se chama Canção de Agostinho, tá? Ela é baseada num livro, numa obra desse pastor que se chama Confissões de Agostinho, né? Onde ele faz as suas confissões ali diante de Deus. Então, essa é uma música para vocês refletirem. Imagino que talvez a maioria de vocês não conheça essa música. Então eu quero que você preste atenção na letra. A letra vai passar aqui. Eu quero que você reflita. E ela tem tudo a ver com o nosso tema. Tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje. Tá bom? Então, ouça essa música, ouça essa oração. E veja se ela se encaixa com você ou não. Amém? Beleza?
teus planos. Tudo que eu encontro leva a você. Mesmo que um dia eu fale que te amo e que por você me entrego até morrer, se no outro dia eu te negar 10 vezes, teu perdão me cura e me faz viver. Há correntes de amor que me prendem a você. E se um dia eu sair, não terei pra onde ir. São correntes que me livram da prisão do meu pecado e me atam para sempre em seu braço. Tudo é te seguir, mas impossível te deixar. Tudo é te seguir, mas é impossível te deixar. Mesmo que eu não tenha fama entre os homens, nem receba o que essa vida oferecer, mesmo que eu perca tudo que conquisto, nada disso me separa de você. Se um dia me prenderem por teu nome, ou se por falar de ti virá morrer, mesmo que na dor meu corpo dilacerei, sei que a salvação eu nunca irei perder. Há um tesouro bem maior, infinito em seu valor. Sei que um dia eu recebi, já não quero mais fugir. Tudo é te seguir, mas é impossível te deixar. Tudo é te seguir, mas é impossível tomar a cruz e sigo os passos de quem me salvou. Toma a cruz e sigo os passos de quem me salvou. Tudo é mas impossível te deixar. Tudo é te seguir, mas é impossível te deixar. Amém. Essa letra ela é bem difícil, né, de ser cantada. Você teria coragem de dizer: se um dia me prenderem por teu nome,
se me matarem por causa de ti, não importa. Eu não vou perder a salvação. E esse homem, ele não conhecia a Cristo. E um dia, chorando aflito, ele ouviu: pega a Bíblia, abre e lê. Ele abriu, leu, e ele entendeu que ele precisava daquilo, que era a vida eterna. E que ia ser difícil, é duro te seguir, é muito difícil, gente. Não é fácil. Não é fácil a gente largar os nossos desejos, a nossa vontade de ser feliz. Mas é impossível, depois que a gente conhece de verdade a Cristo. E é isso que a gente pode se perguntar hoje. Será que a gente realmente conhece a Ele? Porque quando a gente conhece mesmo, a gente não quer. A gente não quer largar. Então, que a gente possa continuar ouvindo a palavra do Senhor e entendendo essa mensagem hoje. Amém? Amém. João vai orar pra gente continuar. Boa noite. Oremos. Senhor, que o Senhor abençoe, que o Willi vai dar a segunda parte da conferência. Que Deus abençoe a vida, que o Senhor abençoe a vida dele. Que pela primeira parte a gente já consegue levar muitas coisas para casa de ensinamento. Que a gente possa aproveitar o resto da nossa noite. Que possa ser uma noite proveitosa, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa voltar para casa em segurança. Amém. Obrigado. Obrigado pela oração. Meus irmãos, duro é seguir Jesus. A gente está falando de uma coisa muito difícil, porque, como talvez você tenha percebido na primeira mensagem, nós somos seres que amam. Deus nos criou com a potencialidade de amar. Deus nos criou para amar. E aí só tem dois grandes caminhos: ou a gente ama a Deus, ou a gente ama... Não, o diabo não. Ou a gente ama a nós mesmos. Amar a Deus ou se amar, mas a gente sempre vai disponibilizar amor. Se amar é esse processo que a gente percebeu acontecendo aqui em Timóteo capítulo 3. Por se amar, o homem ama também dinheiro, ama também os prazeres, ele se engana, se afasta e se perde. E quem sabe, talvez, alguém já tenha se percebido em algum desses estágios. Cutuca aí a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: teve coisa que o pastor falou que foi para você. Cutuca ela aí de novo. Mas teve muito mais coisa que foi para mim. Quero ler com vocês agora 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14, irmãos. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14. Se nos primeiros versículos Paulo estava mostrando para Timóteo como é que os homens estavam vivendo, agora ele vai mostrar para Timóteo como é que Timóteo deveria viver para ter uma vida que agradasse a Deus. Ele diz assim, a partir do 14: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A palavra de Deus, meus irmãos, faz 4 coisas no nosso coração. O que a palavra de Deus faz? Ela ensina, repreende, corrige e educa. Ele encerra dizendo: para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Enquanto muitos estão se perdendo,
enquanto muitos estão vivendo esses estágios de queda, Timóteo foi convocado a permanecer. Eu e você somos chamados a permanecermos firmes, inabaláveis, diante do Senhor e Salvador da nossa vida. E isso é muito difícil, isso é muito duro, isso de fato vai gerar sofrimento para a gente. Primeira coisa que eu quero falar para você é que permanecer isso, muito obrigado. Timóteo é chamado então a permanecer, e a primeira coisa, travou de novo, avança aí, daí mesmo. Primeira coisa que precisamos entender sobre permanecer, é que permanecer é ir na contramão do que a gente está vendo, do caminho que os nossos amigos caminham, de para onde o mundo está apontando. É contramão, é uma direção oposta. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Timóteo, tudo que o mundo faz, você vai fazer o contrário. Ô Timóteo, eles vivem desse jeito, mas você vai viver de uma outra forma, porque você tem uma coisa que eles não têm, que é o Espírito Santo de Deus. Eles não possuem isso, eles não têm isso. Timóteo, tua vida tem que ser diferente. Não faz sentido pensar isso, que a vida de um cristão que frequenta a igreja e escuta a palavra de Deus toda semana, tem que ser a vida diferente de uma pessoa que não põe os pés na igreja? Não é lógico pensar isso. É o que Paulo está falando para o Timóteo, e é o que eu digo para vocês. Precisamos ir na contramão, precisamos viver diferente, nosso fluxo tem que ser outro. Para ficar um pouco mais claro, eu quero trazer duas aplicações para nós. A primeira é sobre amigos, a segunda é sobre escola. Falando sobre amigos, precisamos ir na contramão do que muitas vezes os nossos amigos propõem para a gente como um caminho, como uma solução, como algo a ser feito. O que os nossos amigos estão normalizando? O que para os nossos amigos é normal? E às vezes nem é amigo, às vezes é um colega, às vezes é um conhecido, às vezes é um colega de um colega, que eu nem sei o nome que dá para isso, é só um conhecido mesmo. O carinha é legal, a menina é bem bacana, chega em você e te diz alguma coisa. Eles normalizaram um pecado. Aquilo para eles é comum, mas não é para a gente. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, eles podem viver assim, mas você não pode. Meu querido adolescente, os colegas da sua classe podem fazer o que eles fazem, mas você não, porque você é marcado para ser diferente. Você recebeu a marca do amor de Deus para caminhar de forma diferente, distinta. Você recebeu uma marca para caminhar em santidade. Me escuta aqui, abençoado, para de conversar e me escuta. Você está sendo pressionado talvez na tua escola, pressionado para fazer tudo que eles fazem. Um dia, um adolescente me pediu um conselho. O adolescente falou assim: pastor, deixa eu te falar, na escola, uma menina veio no intervalo e pediu para ficar comigo. Ela não pediu para namorar com ele, pediu para ficar com ele. E alguns de vocês talvez já tenham ouvido isso, tem amigos que ficam, por exemplo. E esse tipo de coisa a gente precisa parar e pensar o que a Bíblia diz sobre isso. Pensem, vocês não têm a idade para esse tipo de escolha não é sadio. Ainda que os colegas de vocês façam, escutem pessoas que amam vocês e têm mais experiência e um pouco mais de instrução e estão mostrando o caminho coerente para vocês. Não entrem por esse caminho. O caminho dos relacionamentos é muito saudável. Eu conheci a minha esposa quando ela tinha 15 anos. A gente começou a se relacionar quando ela tinha 18. A gente veio a se casar. Relacionar-se é uma bênção. Deus talvez tenha uma pessoa maravilhosa para você, mas não é nessa fase da sua vida. Essa é uma fase de edificar outras coisas. Essa é uma fase para conhecer o Senhor sobre tudo. Essa é uma fase para estudar, para ser inteligente, para desenvolver cognição, para aprender coisas, para buscar uma ocupação no mercado de trabalho, para ser um jovem aprendiz, para buscar um estágio, mas sobretudo, para conhecer o Senhor, para amar o Senhor,
para buscar as coisas do Senhor. Porque Jesus, na idade que vocês tinham, Jesus se perdeu dos pais dele. E os pais de Jesus foram achar Jesus lá no templo, discutindo Bíblia com os pastores da época. Quem é de vocês que consegue discutir Bíblia com um pastor? Mostrando os argumentos, mostrando os textos decorados, mostrando aquilo que estudou e aprendeu por conta própria da Escritura. É esse tipo de coisa que nós deveríamos desenvolver. Cada um de nós já deveria, entre os nossos amigos, ser uma excelente testemunha, ser um evangelizador e uma evangelizadora. Cada um de nós já poderia ter trazido 2 ou 3 amigos que nunca pisaram numa igreja para essa conferência. Se nós decidirmos influenciar e não sermos influenciados. O que Paulo está dizendo é que a gente tem que ir na contramão. A gente tem que ser diferente, porque a gente foi chamado e temos uma vocação diferente. Segunda aplicação é de fato então na escola. A escola, você vai ser influenciado a colar, a trapacear. Você vai ser influenciado a simplesmente colocar seu nome num trabalho que você não fez e você não sabe nem o título do trabalho. Alguém vai falar assim, ixi, esse trabalho é de ciência. Você vai falar, e a gente tem aula de ciência? De tão desligado que você talvez esteja na escola, que já está errado. Você deveria ser um exemplo por causa de Cristo. Não para não envergonhar o seu pai ou a sua mãe, mas por causa de Jesus. Mas na escola, você vai ser pressionado a colar. Na escola, você vai ser pressionado a ter um linguajar que os seus amigos têm. Um linguajar que muitas vezes é sujo, podre. Da agonia de ouvir, de tantas besteiras e gírias, às vezes, que algumas pessoas falam. Você nem entende o que a pessoa quer dizer. Você fala assim, ué, por que você está me chamando de veinho? Qual é veinho? Está de boa? Ué, e você quer dizer o que com isso? Você acabou de falar, meu amigo? Eu não estou entendendo. Eu não sou um cara velho, mas eu também não sou um cara novo. Eu me considero semi-novo. Eu tenho que ter um dicionário para entender o que alguns adolescentes e jovens falam. Mas vocês têm uma linguagem própria de vocês, ok. Essa linguagem só não pode ser imoral. Só não pode ser podre. Só não pode causar vergonha para um adulto que passa próximo a você enquanto você estiver conversando. E essas são as coisas que provavelmente vocês são influenciados e pressionados a fazer. E vocês percebem qual é a proposta que nós temos. Ir na contramão. Viver diferente. Se portar diferente, dizer não para o seu colega. Mas pastor, se eu disser não, ela não vai ser mais a minha colega, quem está perdendo é ela. Pastor, se eu disser não, esse brother não vai querer ser mais meu amigo, então quem está perdendo é ele, deixar de ser amigo de um cara tão massa e cristão igual você. Esse tem que ser o sentimento. Quem está perdendo são eles, não são vocês. Vocês já têm amigos, já têm colegas. Vocês têm algo muito maior. Vocês têm irmãos. Nós já temos uma família. Você não precisa ser legalzinho na escola para eles andarem contigo no intervalo e dividir o lanche com você. Ah, pastor, mas o lanche deles é tão gostoso. Não, você vai arrumar um lanche melhor, em outro canto, com outra pessoa, com um crente. As mães dos crentes são os que cozinham melhor. Arruma amigo crente, anda com os crentes. Tem esse tipo de convívio. Porque assim você se fortalece. Se você é o único cristão, naquela rodinha de 3, 4 colegas que andam no intervalo, você está em minoria. Procura uns crentes. Levanta, no intervalo lá, se você for mais desenrolado, né, e desinibido, se você não tiver tanta vergonha, antes do intervalo você pergunta, pessoal, quem é crente aqui? Olha que massa. Os que levantar a mão, você já cola neles. Os que não levantar, vocês falam, vocês são os da concorrência, né? Vocês são os filhos do diabo. Vocês já têm o alvo para evangelizar. Vocês já sabem o nome, porque vocês precisam orar todos os dias. Aqueles colegas de trabalho, de escola, eles precisam ser salvos pelo Senhor e vocês podem ser os instrumentos. Vocês já pararam para pensar que talvez eu e a liderança de vocês nunca tenha a oportunidade de conversar com um colega de escola de vocês? Presta aqui atenção agora, para de conversar aí que eu vou falar um negócio sério para vocês. Tem colegas de classe de vocês que talvez vocês não saibam, eles nunca disseram,
mas vivem lutas, vivem depressão, pensam em tirar a vida, vivem uma vida tão sem graça. Pais que já se divorciaram e talvez eles sejam criados pelos avós, tios, talvez não tenha nem familiar que cuide deles direito, e vivem uma vida tão sem sentido. E eles nunca terão a oportunidade de conversar comigo, ou com outro pastor, ou com um líder, mas tudo que eles ouvirem de Deus, talvez seja da boca de vocês. Vocês têm que ser esse tipo de influência. Vocês têm que andar na contramão por causa disso, porque Deus quer encontrar em vocês instrumentos para Ele usar. Imagina alguém abrir a boca e falar: minha vida, esse ano, ficou diferente por causa do que o João me disse, por causa de uma palavra da Pietra, porque um dia a Raica me escutou, porque o Pedro foi legal comigo, porque o Isaac me estendeu a mão. A Jordana foi a única que orou por mim no dia que eu estava aflita. Quem sabe? Quem sabe Deus não quer encontrar em você esse instrumento antes de você fazer teologia, antes de você ser um pastor, uma missionária, antes de ter qualquer título, agora, como estudante, como um adolescente, como um jovem, como alguém cheio do Espírito Santo, que não mais será influenciado, mas vai exercer influência no poder do Espírito Santo. É o que eu desejo para vocês, mas é assim que a gente precisa caminhar, olhando que a jornada com Deus é essa jornada, onde a gente está caminhando contra todo mundo, seguindo contra fluxo, nadando contra a maré. Vai ter muita pressão, avança aí, mas esse é o caminho, um caminho de integridade, um caminho que agrada a Deus. E aí então, como é que a gente permanece? Ou onde a gente permanece? Qual é o fundamento para a gente permanecer? Ô Timóteo, versículo 14, permanece naquilo que você aprendeu? Permanece naquilo que você aprendeu de mim, que você aprendeu da tua avó Lloyd, que você aprendeu da tua mãe Eunice, aquilo que pessoas cristãs te ensinaram. Permanece na palavra. Meus amigos, meus queridos irmãos, é a palavra de Deus que é o firme fundamento para a gente permanecer. Sozinho, você não permanece. Com boa vontade, você não permanece. Você precisa de um fundamento, de uma base muito sólida. Olha só, nós estamos no andar de um prédio. Esse prédio tem algumas edificações. Esse prédio foi construído em cima de uma base. Essa base tem que ser muito firme, muito forte, muito sólida. Antes de um prédio crescer para cima, ele cresce para baixo. Muito ferro e cimento é colocado na estrutura desse prédio para ele manter de pé. Nós precisamos de uma estrutura, de uma base, para a gente permanecer. Essa base, o nosso firme fundamento, é a palavra do nosso Deus. São as Santas Escrituras. É a Bíblia Sagrada. A Escritura é o que Paulo diz que Timóteo precisa focar. E a Escritura faz 4 coisas em nós e por nós. Como diz o desenho, a Escritura vai nos tirar de um ponto e nos levar a outro. É a Escritura que mostra qual é o caminho que a gente tem que andar. Como é que a gente obedece? Como é que nós daremos os nossos passos? Como é que a gente guia a nossa vida? O que que você tem que pensar em relação aos seus pais, a amigos, a relacionamentos, a dinheiro, ao primeiro emprego, a vida como um todo? A Escritura tem orientação para a gente. A Escritura quer guiar os nossos passos. Como é que você se mantém puro? O salmista diz: somente observando a palavra de Deus que um jovem permanece puro diante do Senhor. A Escritura tem direção para a gente. Avança aí, Moisés. E a Escritura então, meus irmãos, faz 4 coisas em nosso coração. A primeira delas é que a Escritura nos ensina. A Escritura mostra qual é o caminho certo. A Escritura te torna sábio. Antes de você dar passos errados, a Escritura já te disse qual é o certo. O que você tem que fazer. Quais são os caminhos para você andar. Então, quer saber como agradar a Deus? Você vai abrir as Escrituras. E não qualquer outro tipo de livrinho. Não qualquer tipo de outra literatura que teus colegas ou amigos possam te mostrar. Literaturas não bíblicas ou até anticristãs. Um dia desse eu vi uma menina que ela era evangélica. Cristã evangélica do signo de Aquário.
E ela tinha convicção, e ela lia horóscopo. Não, esse tipo de literatura não vai te mostrar o que você precisa saber. É muito doido a gente pensar que o alinhamento das estrelas diz como é que é a nossa vida. E eu sou assim porque eu sou leonina. Não, você é assim porque você não é cristã de verdade. Não, eu fiz isso porque eu sou de Gêmeos. Não, você fez isso porque você não ouviu o teu pastor. Você fez isso porque você não leu a Bíblia. Você fez isso porque desobedeceu aos seus pais. Não coloca a culpa nas estrelas, a culpa no signo, a culpa é do horóscopo. Não, a culpa é sua. A responsabilidade é toda nossa. Só a Bíblia nos mostra o que é certo. A Bíblia tem orientação para a gente. O que a Bíblia faz? Ela ensina, repita comigo, ensina. Segunda coisa que a Bíblia faz, ela repreende, repita, repreende. O que é repreender? Repreender, então, é quando você sai da rota. Você está indo em direção ao erro. Não é o erro ainda. Sabor erro. Está quase errando. Coisa assim. Você está quase errando. A Escritura... O que é a repreensão? É quando a Escritura diz, não vá por aí. É quando a Escritura diz assim, por exemplo, siga o conselho dos ímpios. Não ande no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos que zombam de Deus. Não faça isso. Isso é uma repreensão. Assentar-se na roda dos que zombam de Deus é semelhante a quando bate o horário do intervalo, a gente se assenta para curtir o intervalo, na rodinha daqueles que estão falando mal de pastor, de igreja e de Deus. Isso é literalmente os que estão zombando de Deus. A Escritura diz, não faça isso. Não ande por esse caminho. Não escuta conselho. Não faz sentido um cristão escutar um conselho de um ímpio. Não faz sentido. Um cristão, ele precisa se guiar pela instrução que a própria Bíblia tem. A Bíblia ensina, em primeiro lugar. Não é o ímpio que nos ensina. Ah, William, eu queria conselho sobre meu primeiro trabalho, posicionamentos. Eu não quero... Eu quero ficar para titia, eu estou muito preocupada. Calma, você só tem 15 anos. Não vai ficar para titia com 15 anos. Que agonia. Ficar para titia porque já tem 15 anos e todas as amigas de 14 e 15 já namoram e ela não namora, ela está preocupada. Para a tia dela, que não é uma cristã. Se não é uma cristã, é um ímpio. É o que a Bíblia só coloca esses dois times. O time de Deus e o time do concorrente. O justo e o ímpio. Quem escuta o Senhor e segue os seus caminhos, se a sua tia, por mais que ela ame, por mais que ela seja legal e saiba fazer uma chapinha no teu cabelo, se ela não tem bons conselhos para você, ela vai te dar conselhos que vão contrariar a Bíblia. Ela nunca vai te falar, ore, porque o Senhor tem uma pessoa preparada para você. Torne a pessoa certa para você encontrar o prometido do Senhor um pouco mais na frente da sua vida. Deus está olhando para você. Sua tia não vai falar isso, por mais que ela te ame. Isso é justamente a Bíblia nos repreendendo. Não escute o conselho de quem não anda com o Senhor. A Bíblia ensina, a Bíblia também repreende, por isso que a gente precisa da Bíblia. A Bíblia faz uma terceira coisa. Corrige, repita comigo, corrige. Ela ensina, ela me repreende quando eu estou perto de errar, e ela me corrige quando errei. É como se fosse um GPS recalculando a rota. Você já anda ligado e você deveria virar à direita, e o carro passou direto, ele vai recalcular a rota e vai mandar você virar à esquerda no retorno, ou lá na frente pegar a direita de novo. Recalculou a rota. Isso é a correção que a Bíblia faz com a gente. A Bíblia nos diz sobre arrependimento, sobre confissão de pecado, sobre abandonar algumas práticas, sobre deixar de lado o que desagrada a Deus. Isso é recalcular a rota. Isso é corrigir o nosso coração. Ela não só aponta o erro, mas ela mostra como é que a gente ajusta e volta a caminhar com o Senhor. Então entenda, a palavra dessa noite não é uma palavra para trazer juízo sobre o seu coração, é uma palavra para
juntos recalcularmos as rotas do nosso coração. E a gente perceber como é que a gente volta, então, a uma posição de agradar a Deus com a nossa vida. Existe um ser que tem que ser agradado na sua vida, e não é você. Você não deveria viver para se agradar. Você não deveria viver para agradar os seus pais. Você deveria viver para agradar aquele que morreu por você numa cruz, que se entregou por você. Jesus Cristo é a razão de viver, e é o único que deveria ser agradado com cada fôlego de vida que a gente tem, com toda a nossa existência. Ele tem que ser agradado. E quando Ele nos corrige, é para nos trazer para perto novamente. A Bíblia diz que o Pai corrige a todo filho que ama. Esse é o conceito de correção. É um pai corrigindo o seu filho porque lhe ama, ainda que a correção seja dolorida. E às vezes uma correção dói. Se você já foi corrigido, e se você já foi corrigido fisicamente, você sabe que doeu. Você sabe o peso de uma Havaianas pegando no seu couro. Você sabe. Só que o pai e a mãe geralmente faz isso para o seu bem, não é para o seu mal. Eu lembro das vezes que eu levei os meninos para tomar vacina, por exemplo. Um deles eram bem pequenos. Não era para o mal do Pedro e do Isaac que eu deixava uma mulher de branco com uma seringa e uma agulha gigante espetar o meu filho para ele chorar. Não era por mal. É para que o corpo dele recebesse tudo que o corpo dele precisava para ficar imune às doenças. Aquilo causava lágrimas, causava choro, mas era para o bem. O Pai faz isso com a gente. O Pai Celestial nos corrige. O Pai Celestial nos fala ao coração. O Pai Celestial mostra quando a gente está errado. O Pai Celestial usa pregadores, usa canções, usa conversas, para às vezes nos mostrar que a gente está andando em caminhos que a gente não deveria andar. Está escutando as pessoas que a gente não deveria escutar. Está fazendo coisas que não deveríamos fazer. O Pai sempre vai nos corrigir. E a correção é por amor. Essa é a terceira coisa que a Bíblia faz. A Bíblia ensina, a Bíblia nos repreende, a Bíblia nos corrige. A quarta coisa é que a Bíblia... Repita comigo, prepara. A Bíblia nos treina para a gente não errar de novo. Para a gente ficar mais esperto, mais apercebido, mais cristão, mais atento. Do mesmo jeito que o GPS recalcula a rota, a gente vai ser corrigido e a rota vai ser recalculada, mas a Bíblia quer nos preparar para a gente não errar a curva de novo, para a gente não errar o caminho de novo, para a gente seguir reto até o nosso destino, para a gente glorificar e exaltar a Deus com a vida que a gente tem. Cada um de vocês, meus queridos irmãos, foi por Deus nos lugares que vocês ocupam. Você está na escola que Deus decidiu que você estivesse. Na turma, por mais chato e terrível que seja, na turma que Deus decidiu que você estudasse. Você mora na casa que o Senhor providenciou. Talvez seja bem difícil de acreditar, mas você tem o irmão e a irmã certa, que Deus quis te dar, para tratar, para te abençoar, para te fazer entender algumas coisas que você vai precisar lá na frente dessa jornada. Tem irmãos aqui que não estão nem sentados juntos, de tanto que se amam. A maioria, né? A Radassa está num banco, a Hannah está no outro. A Jordana está num banco, a irmã está no outro. A Pietra está num banco, a Raika está no outro. Irmão, amor de irmão é desse jeito. Mas você tem o irmão e a irmã certa. A irmã que, por mais chata e chato que seja, gosta de você, vai te ajudar quando ninguém mais vai querer te ajudar. Nós temos as pessoas certas ao nosso lado. Deus não erra com a gente. Deus está nos treinando. E se a gente olhar a palavra de Deus e as pessoas que Ele colocou ao nosso redor, a gente vai perceber o que Deus está fazendo no nosso coração, para sermos as pessoas certas, nos lugares certos, para que Ele nos use. Cutuca aí a pessoa que está do seu lado, diga assim: você é um instrumento de Deus, e Deus quer te usar. Avança meu slide, Moisés. Então, meus irmãos, entendamos uma coisa: precisamos permanecer, mas tem um custo permanecer. Precisamos permanecer na palavra,
mas não vai ser fácil permanecer na palavra. Não é fácil edificar toda a nossa vida e a nossa existência na palavra de Deus. Atente para o que eu vou te dizer, já estou no final. Sofrer por Cristo não é uma opção apenas para alguns. Sofrer por Cristo é o único caminho daqueles que vão permanecer. A gente vai sofrer por Jesus, porque a gente vai perceber pessoas escolhendo tantas coisas que parecem ser bem legais, que não é para a gente escolher aquilo. E a gente vai achar que está perdendo. A gente vai achar que esse sofrimento é injusto. Mas entenda uma coisa, não é injusto. A recompensa virá no tempo certo. Você vai ser recompensado se você der ouvidos às instruções da palavra de Deus. Se cada um dos senhores e das senhoras que me escutam guiar toda a vida de vocês com base na palavra do Senhor, em alguns anos eu estarei diante de pessoas que formaram famílias maravilhosas, que fizeram escolhas maravilhosas, que vão ter profissões, igrejas e tudo quanto fizerem, em tudo isso serão bem-sucedidos. E vocês vão lembrar, é porque toda a minha vida eu embasei na palavra de Deus. Isso aqui não é uma história de um pastor. Isso aqui é o relato das Escrituras. Nos guiar dessa forma vai nos fazer habilitados para toda boa obra. Tudo quanto Deus quiser fazer, Ele fará por meio da vida daqueles que estão sendo ensinados, repreendidos, corrigidos e preparados pela Escritura. Nós temos então um alvo: crescer nas Escrituras. Ainda que doa, ainda que custe, ainda que exija muita renúncia, vai valer a pena. Avança aí, Moisés. E aí eu tenho essa última frase e depois o último slide. Então é melhor você sofrer com Cristo e ter vida do que você sorrir no pecado e se perder. Tem um autor que eu gosto muito, que é o John Owen, que ele diz o seguinte: ele fala muito sobre mortificação do pecado e da carne. Ele diz: ou você está matando o pecado continuamente, ou o pecado está continuamente te matando. É uma dessas duas coisas que está acontecendo.